Massa magra em busca do corpo dos sonhos. Como vencer a obesidade após os 40 anos? Olha, esse vídeo vai abrir a sua mente. Eu vou falar um pouco baixinho, porque eu acordei hoje um pouco gripado, mas você preste muita atenção no que eu vou te dizer, principalmente se você tem mais de 40 anos e você está em busca da sua vitória contra a obesidade. Existem questões que a gente precisa compreender nesse processo todo. Tem aquela questão das duas jornadas que eu já expliquei em outro vídeo. Se não me engano, o vídeo número 18 aqui dessa série, como emagrecer 10 quilos após os 40 anos. Assiste esse outro vídeo depois, que é importante. Mas existem parâmetros, que são parâmetros técnicos, para você saber se você venceu de fato a obesidade ou se você ainda está obeso aos olhos da ciência, da medicina. Eu vou te explicar sobre tudo isso. Mas antes, eu vou começar te dizendo o primeiro erro de quem quer emagrecer. Vou colocar um vídeo aí na tela para você ver. E esse vídeo, ele foi publicado lá nos meus perfis do TikTok e do Instagram, tá? Então veja aí, ó, esse rapaz que deve ter mais de 30 anos está tentando vencer uma obesidade severa que ele tem através da musculação. E eu falo no vídeo que esse é o primeiro erro de quem quer emagrecer e de quem quer vencer a obesidade. Por quê? Você se matricula na academia de ginástica, você tem uma motivação pequena, vai lá, faz sua matrícula, logo pelo caminho mais árduo, é a fase final, é você ganhar massa magra. Isso que eu estou fazendo nessa série é a fase final, você não deve iniciar o seu processo de emagrecimento já pela massa magra, porque a massa magra dá muito trabalho, você tem que despender muita energia, você tem que se esforçar e você só consegue fazer se sua cabeça estiver preparada. Eu já falei isso inúmeras vezes nos vídeos aqui, não vou ficar repetindo, mas entenda que se você tem obesidade, como esse caso que eu expliquei aí, ou se você tem até uma obesidade menor, eu era assim, ó, meu IMC aí era 33. Então, se você tem obesidade e você começa pela musculação, um ponto que vai acontecer e que você vai enfrentar é o ganho de peso, porque a massa magra faz você ganhar peso. Eu comecei essa série com 93 quilos. Hoje eu me pesei 100 quilos, 100,5. Ontem eu me pesei 101 quilos. Ou seja, eu vou ganhando 8 quilos na balança. E eu tive que me preparar para ver o meu peso subir na balança. Então, quem tem obesidade, quando vê o peso subir na balança, gera tensão, gera estresse. E gera também, para quem não está acostumado com o processo, não sabe exatamente o que está fazendo e onde se encontra no processo de emagrecimento, vai gerar perda de motivação. Porque o paciente vai dizer, caramba, eu estou me esforçando tanto, fazendo esse agachamento aqui, como você viu aí no vídeo, e o meu peso, em vez de baixar, está subindo. Aí vai ter aquela pessoa que vai dizer, continua, não para, confia no processo. A imensa maioria vai parar, eu já te aviso. Um ou outro vai continuar e vai emagrecer no final, mas esse um ou outro é a pessoa que vai ter os vídeos publicados nas redes sociais e que vai influenciar outras pessoas a cometerem esse mesmo erro. Então não siga por esse caminho. Se você quer vencer a obesidade, você tem que fazer os 4 passos. O primeiro é controlar o seu comportamento. O segundo é desenvolver sua estratégia alimentar. O terceiro, aí sim, ganhar músculos. E o quarto, utilizar gatilhos motivacionais. Esse ganho de músculos ele vai ser aos poucos. Essa série que eu estou fazendo aqui, por exemplo, já é a 4ª ou 5ª vez que eu repito ela. Eu só não tinha gravado antes. Estou gravando agora. Mas eu sempre fiz esse momento de massa magra. Só que eu ganhava 3 quilos, 4 quilos, ficava nervoso, parava e ia emagrecer de novo, perder peso de novo na balança. Então eu fiquei nesse processo de ganhar músculo, queima gordura, ganha músculo, queima gordura durante quase 2 anos. E o peso mantido na balança. Só você olhar meus vídeos antigos aí, que tem muitos que eu falo, já emagreci 18 quilos, já emagreci 18 quilos. Nessa fase, que o meu peso não mudava, eu estava fazendo essa troca.
para eu conseguir criar esse cenário para eu fazer essa série hoje. Agora eu vou te explicar sobre os parâmetros da obesidade, porque, por exemplo, você está me vendo aqui, ó, eu pareço uma pessoa obesa? Talvez você responda que não, mas eu ainda tenho critérios de obesidade, ou seja, cientificamente eu ainda sou uma pessoa obesa. E você precisa compreender esses critérios para você não achar que venceu sem ter vencido. Porque quando a gente acha que venceu, a gente para a luta. Ah, já venci, vou parar a luta. Eu não posso parar, eu não venci ainda. E olha que eu tenho uma aparência bem diferente dessa que eu tinha antes. Então você tem que saber quais são os critérios de obesidade, que são os critérios atuais, que foram inclusive modificados esse ano de 2025. E eu dei uma revisada nesses critérios antes de gravar esse vídeo, mas eu vou falar de um jeito que você vai compreender bem. Mas antes, eu quero te dizer, se você está chegando aqui agora nesse canal, está conhecendo o meu trabalho, que eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 26 quilos na balança, agora eu estou em busca de massa magra para ter o corpo dos meus sonhos, e que isso aqui é uma série que eu estou gravando, tem outras séries aqui no meu canal, e nessa série eu conto essa jornada da massa magra, como eu estou fazendo para ganhar músculos. E essa série está se passando aqui no YouTube, mas também no TikTok e lá no Instagram. Então aproveita e vai conhecer todo o conteúdo que eu estou produzindo nessas 3 plataformas. Se você gosta também do Quai, também estou colocando alguns vídeos lá e aqui nos shorts do YouTube também. Então aproveita para acompanhar e absorver todo esse conhecimento que eu estou passando aqui de uma forma que você sabe, que você consegue entender. E se você já fez de tudo para emagrecer e nunca conseguiu, eu também posso te ajudar. Existem 2 maneiras, uma é através do meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo no meu processo, para os meus pacientes, para os meus parentes. E existe ainda também um curso chamado Estratégias Alimentares, que é um plus, um adicional de conhecimento que você pode comprar também para você ter conhecimento sobre toda a estratégia alimentar, não só para o emagrecimento, mas também para o ganho de massa magra, por exemplo, para quem fez cirurgia bariátrica e para outros cenários também. Então é um curso bem completo, que eu falo muito sobre alimentação, recomendo bastante que você tenha esses 2 cursos, que você assista às aulas. Você vai gastar um tempinho, mas é importante que você absorva esse conhecimento, é a base para você conseguir entender o processo de emagrecimento e ter os seus resultados. A outra maneira que eu tenho de te ajudar é através da consulta exclusiva online. Com ela eu vou avaliar pessoalmente o seu caso, vou solicitar exames, vou prescrever medicações para você, vai tudo com assinatura digital, válida em todo o Brasil, para você fazer os exames pelo plano de saúde e também para você comprar os medicamentos nas farmácias que ficam aí perto da sua casa. E essa consulta, ela pode evoluir depois para o programa Saúde 100%. Se você quiser entrar direto no programa, também pode. O programa Saúde 100% é um programa de acompanhamento, de promoção de saúde para emagrecimento, sono reparador, ganho de massa magra e também para a realização de check-ups. Então, é um serviço completo para você promover a sua saúde, para você evoluir, para você melhorar, e os resultados são fantásticos. Para você ter acesso a esses serviços, basta acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Mas agora, vamos voltar a falar de obesidade. E olha, obesidade é uma doença, todo mundo já sabe disso. A obesidade tem relação com infarto, com AVC, com infecções, com cânceres, com doenças osteoarticulares, com gordura no fígado, inflamação que pode levar a cirrose, enfim, inúmeras doenças. Demência também tem relação com a obesidade. Então você não pode manter sua obesidade. Se você tem obesidade, você está doente, você precisa se tratar. A questão é, o que é a obesidade? Antes a gente falava que obesidade era pessoas que têm o índice de massa corporal acima de 30. Mas hoje esse diagnóstico foi expandido. A gente chama agora de obesidade clínica e obesidade pré-clínica.
E o que é a característica da obesidade é a presença da adiposidade em excesso. Ou seja, quem tem gordura em excesso no corpo, não necessariamente quem está pesado. Conseguiu perceber? Existem pessoas magras, que são leves, mas que têm excesso de gordura no peso e que podem ter os critérios de obesidade. Principalmente se essa gordura tiver um tipo de distribuição específica que leva a doenças. E o que é que caracteriza a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica? A obesidade clínica é quando você tem doenças sendo provocadas pela obesidade, de uma forma simples para você entender. A obesidade pré-clínica é quando você tem a obesidade instalada, mas ela ainda não está provocando doenças. Existem, inclusive, estatísticas que dão conta de mais de 20% dos pacientes com obesidade pré-clínica em 5 anos vão desenvolver a obesidade clínica, vão mudar. E aí tem toda a questão da estratégia, tanto para você tratar a obesidade clínica, como também para você reverter a obesidade pré-clínica e não evoluir para as alterações patológicas da obesidade. Expliquei, tá? Talvez não tenha ficado muito simples de entender. Eu tentei ser simples. Se não ficou muito claro para você, você volta o vídeo, assiste um pouquinho de novo essa parte, para você entender bem. Mas agora eu vou te dizer os critérios. Eu vi recentemente, eu fiquei muito triste, eu vi ontem, se não me engano, e foi daí que eu decidi criar esse vídeo hoje, uma pessoa, uma jornalista, falando num dos maiores portais de notícias aqui do Brasil, ela falando que o IMC estava em desuso. Para quem não sabe, o IMC é o Índice de Massa Corporal. E ela dizia que o IMC estava em desuso porque era racista, porque o IMC foi criado com base em medidas de pessoas brancas. Eu fiquei chocado com esse nível baixo da nossa imprensa, que é uma coisa que cada vez me deixa mais desestimulado em acompanhar as notícias da imprensa que não é científica. Porque existe uma politização de tudo. É uma coisa absurda. E eu estou vendo isso acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, infelizmente. E aí o que é que acontece? Essa informação que ela deu não é verdadeira. É uma informação falsa, tá? O IMC é o parâmetro básico para a obesidade. Ele está previsto nos consensos como sendo um parâmetro inicial. Ele está também previsto, ele é utilizado em todos os estudos científicos de obesidade. Existe lá o IMC como parâmetro, mas o IMC ele não é o único parâmetro. Então, você pode, por exemplo, ter um IMC elevado, mas não necessariamente sendo obeso. Pode ser um atleta, é a exceção. A imensa maioria das pessoas que tem IMC 30 ou superior tem a obesidade. Então a gente pode afirmar, para a imensa maioria da população, quem tem IMC 30 ou superior tem obesidade. Como é que calcula o IMC? O peso dividido pela altura ao quadrado. Na calculadora, você vai pegar o seu peso, colocar na calculadora, dividir pela sua altura, aí vai dar um resultado. Esse resultado você divide novamente pela sua altura, e aí você vai ter o seu IMC. Se o seu IMC estiver 30 ou mais, aí você já tem obesidade pelo IMC, tá? Só que existem pessoas que são atletas, pessoas que têm muito músculo, por exemplo, fisiculturistas. Aí um fisiculturista, ele tem muito músculo, ele vai ter um IMC elevado porque ele é muito pesado, mas ele pode não ter gordura no corpo. O fisiculturista normalmente não tem muita gordura no corpo. Então se você é o caso de ser um atleta que tem muito músculo e é pesado por conta disso, aí você deve fazer um exame da composição corporal, que aí pode ser a DEXA, que é o exame que eu utilizo, que é o exame mais preciso que existe, e nesse caso é possível você utilizar bioimpedância, guardadas as ressalvas da bioimpedância, que não é um bom exame, não é preciso, principalmente para avaliação da massa magra, mas para você detectar a presença de gordura corporal, a bioimpedância pode ser utilizada, e se vier com excesso de adiposidade,
confirma a obesidade, ou seja, tem excesso de gordura? Tem. Tem peso acima de IMC acima de 30? Tem. Obesidade. Se não vier com excesso de gordura, ou seja, o cara é pesado porque ele é um atleta, aí você descarta a obesidade porque ele não tem gordura em excesso. Não significa que ele é saudável, ele tem muito peso. Quem tem muito peso não necessariamente é saudável, ele é atleta. Atleta é diferente de ser saudável. Já expliquei isso para você, tá? Em outros vídeos. Então, esse caso é de exceção. Partindo do IMC 30 ou superior, se você tem obesidade, provavelmente é o seu caso. Mas se você não tem IMC de 30, se o seu IMC é abaixo de 30, aí você pode ter o sobrepeso. Se você tem um IMC 25.0 até 29.9, que é o IMC do sobrepeso, você não tem o peso normal para sua altura, mas você não tem a obesidade pelo IMC. Aí a gente vai novamente avaliar a composição corporal. Se você tem adiposidade, aí você tem obesidade. Essa obesidade está provocando danos à sua saúde? Sim. Então, obesidade clínica. Não está provocando danos à sua saúde? Não. Então, é obesidade subclínica. Então, se você tem sobrepeso com percentual de gordura corporal elevado pela DEXA ou pela bioimpedância, você também tem obesidade. Então, você continua ainda obeso. Aconteceu comigo. Eu, na DEXA, vídeo número 2 aqui dessa série, eu estava naquele momento com IMC 27, com 93 quilos, e eu tinha excesso de gordura no corpo, obesidade. Então eu tinha adiposidade, eu tinha ainda conceitualmente a obesidade. Mas, além disso, eu tenho a dislipidemia, alterações de colesterol. Então, eu tenho obesidade clínica. Eu continuo com indicação de tomar remédio para emagrecer. Por que eu não estou tomando? Porque eu não estou tomando. Eu, como paciente, decidi não tomar agora. Mas eu tenho indicação. Se o médico quiser prescrever para mim, está indicado. Não está errado, é uma conduta correta. Isso porque existe essa questão do conceito ampliado da obesidade. No meu caso, eu não venci a obesidade ainda. Para você ter ideia, eu ganhei 8 quilos. Eu saí de 93 para 101, baixei agora para 100 quilos. Eu ganhei esse peso de massa magra. Eu estou mais magro porque eu ganhei massa magra. Eu reduzi o meu percentual de gordura corporal. Mas o meu IMC hoje nesse momento, é 30.2. Eu calculei. Eu tenho ainda o IMC de obesidade. Se eu fizer o exame da composição corporal hoje, eu vou fazer daqui 1 ou 2 semanas, você vai ver que eu vou ter ainda o excesso de adiposidade. Eu vou ter a presença dos critérios de obesidade. Eu estou obeso ainda. Apesar da minha aparência, eu estou obeso ainda. Eu não venci a obesidade. Então você tem que ter esses critérios, tá? Uma outra coisa importante, tá, venci a obesidade, não tenho mais os critérios. O IMC está baixo, não tem mais adiposidade, tem massa magra. E aí, posso suspender o tratamento? Depende. Aí é outra coisa, que é o risco cardiovascular. As pessoas com risco cardiovascular muito alto, a tendência é a gente manter o tratamento, porque existem evidências, por exemplo, da redução no risco de infarto e AVC e morte cardiovascular em pessoas de muito alto risco, evidências robustas, utilizando a semaglutida, que é um análogo de GLP-1, e também já existem evidências para a tirzepatida, que é um análogo duplo, que é o Mounjaro. Então você já tem evidências para manter nesses pacientes essas medicações. Então isso já é outra discussão. Então você pode ter vencido a obesidade. Vai parar o tratamento? Não necessariamente. E se você não é de alto risco, você é um risco cardiovascular baixo, posso parar o tratamento? Pode. Vencer a obesidade? Venci. Posso ter alta? Deixar o paciente seguir a vida dele sozinho? Olha, eu hoje em dia não recomendo, porque o preço a ser pago é a eterna vigilância. Então, no meu programa Saúde 100%, existe o plano de manutenção, que é justamente para essas pessoas que já venceram a obesidade, tem os critérios de terem vencido a obesidade,
Aí para essas pessoas eu deixo elas no plano de manutenção, que é um valor mais baixo, com menos consultas, mas que a gente mantém o acompanhamento contínuo, tá? Então existe toda essa dinâmica. Por quê? Você vai pagar o preço da eterna vigilância. Se você parar a vigilância, existe o risco do reganho. E havendo reganho, você tem que estar com a porta aberta, você tem que estar vinculado para que você tenha a possibilidade de você falar com o médico, né? Porque a gente vai para a consulta quando a gente está motivado. Mas quando a gente está em reganho, normalmente a gente está desmotivado. E essa desmotivação faz você não procurar o médico. E aí você só se motiva quando você sente medo, quando você ganha 10 quilos. Então o leite derrama para depois você correr para a consulta. Isso é muito comum, eu vejo isso o tempo todo. É um dos mecanismos que levam os pacientes ao efeito sanfona. Por isso que você estar no programa é muito importante, principalmente quando você está em processo de emagrecimento, mas também após, quando você já está na fase da manutenção, que é para você se manter vinculado e se manter sempre fora da sua zona de conforto. E o programa tem esse papel. Eu sempre digo para os pacientes, você vem para a consulta quando você está motivado. Aí você vai lá, paga a consulta e vem. Mas quando você não está motivado, você tende a procrastinar. E aí você ganha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, acaba ganhando muito peso, e aí você dá vários passos para trás. E isso não é bom. Lembrando que o efeito sanfona, ele é nocivo. Por quê? Quando você emagrece, você perde gordura e perde músculo. Quando você engorda novamente, você só engorda gordura. Aí você emagrece novamente, você perde de novo gordura e músculo. Depois engorda novamente, só engorda gordura. Então, progressivamente, você vai perdendo sua massa muscular se você vive em efeito sanfona. Isso é muito ruim, porque compromete o metabolismo e compromete a sustentabilidade do controle do seu peso no longo prazo. E vai acabar dando muito mais trabalho para você recompor essa massa magra. Por isso tem que ter muito cuidado com isso, e é por isso que os pacientes do meu programa, eles têm tido resultados muito mais transformadores. Se você está pensando em vir para a consulta, venha com essa mente aberta, porque se eu sugerir o programa para você, provavelmente vai ser porque o programa é muito bom para você e vai te dar um resultado que vai tornar o dinheiro investido irrelevante. Porque você se olhar no espelho, você olhar para os seus exames, ver que está tudo ok, vestir uma roupa, a roupa cai bem, você se olhar no espelho e achar que está tudo ok, e que você conseguiu vencer, e que você está se sentindo jovem novamente, você tem mais de 40 anos, é um jovem, eu sou uma criança, eu tenho 43, mas hoje eu me sinto como eu me sentia aos 20 e poucos anos. Isso não tem preço. O dinheiro investido se torna irrelevante, porque essa sensação que você tem de jovialidade, de saúde, de que as coisas estão indo bem, é uma sensação que é indescritível. Só você vivenciando para você entender. E se você está acima do peso, mesmo que você tenha 40 anos ou mais, mesmo que você tenha mais de 60 inclusive, você tem que emagrecer. O terceiro passo do emagrecimento é o ganho de massa magra. Então você vai ter que ganhar massa magra. Então emagreça e ganhe massa magra, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.